Olá, espero que todos vocês estejam bem, né? Passando aí por esses dias mais difíceis, mas que todos estejam bem de saúde, mentalmente, enfim, tá? E de novo, reforçando o pedido, se você pode, se é possível, fique em casa, tá bom? Não saia, isso é muito importante para a gente agora. Para vocês dos sétimos anos, a gente vai continuar estudando sobre as intervenções urbanas, mas de um modo um pouco mais específico agora, né? A gente viu alguns exemplos lá, até no livro didático, como aquele do teatro, que era feito sobre o Rio Tietê, do Grupo Teatro da Vertigem, na dança daquela artista baiana que fez nos espaços públicos da cidade, enfim. A gente vai dar uma conceituação melhor agora sobre o que é intervenção urbana e vou trazer também um exemplo de um artista aqui, que é o Peter Gibson, que tem uma outra proposta diferente daquelas que a gente viu, que eram mais voltadas para o teatro, para a dança, enfim, para movimentos assim, né? Então eu tenho aí na atividade para vocês dois textos. Vamos começar então pelo texto 1, em que eu vou lendo aqui e vou parando para a gente fazer algumas reflexões juntos, tá bem? Então vamos lá, texto 1, intervenções urbanas. Intervenção urbana é uma linguagem artística na qual as obras de arte se comunicam com o espaço físico da cidade, sendo instaladas em locais não convencionais, como ruas, praças, prédios, muros e lugares por onde o público circula. A primeira coisa importante se falar é que quando a gente fala de espaço convencional, a gente até comentou isso em sala de aula. O espaço convencional é o espaço feito, preparado para receber obras e objetos artísticos. Quais são esses espaços? O museu, galerias de arte, os teatros, os cinemas. Então, esses são espaços que foram feitos para receber as obras de arte, as pessoas para irem visitar, enfim. Então, esses são espaços convencionais. O que a gente diz aqui que são espaços não convencionais são espaços que não foram preparados, primeiramente, para receber obras ou objetos de arte, que é o caso da rua, da praça, do prédio, enfim, que esses lugares são espaços de convívio na cidade, né? Primeiramente, eles têm esse objetivo. Então, continuando. A intervenção urbana busca interagir com o local em que é aplicada e geralmente expõe uma perspectiva sobre um assunto pessoal, sobre um assunto atual, propondo reflexão e muitas vezes ação. Então, a intervenção urbana, ela é um tipo de arte que busca dialogar no espaço em que ela está inserida. Se a gente pensar, por exemplo, em um quadro em que está ali num museu, por exemplo, esse quadro ele está distanciado ou deslocado da realidade daquela cidade, né? Claro que ele pode ter sido feito pensando na cidade, não sei o quê, mas ele está deslocado, né? Porque ele está num espaço feito somente para ele que não dialoga com mais nada. Diferente se a gente pegar, por exemplo, como aquele trabalho da artista baiana que a gente viu, em que fez um espetáculo de dança voltado sobre a própria história da cidade, em que uma das cenas acontecia no monumento, que era aquele do 2 de julho, num monumento em homenagem à independência do estado da Bahia, né? E que o monumento homenageava as pessoas que tinham batalhado nesse movimento político e social na época, e ela faz então a apresentação ali, com aquele monumento, falando sobre a história da própria cidade. Então tudo ali está se relacionando com a obra e com o objeto de arte, né? Que é diferente, voltando, se a gente pensar, sei lá, na Mona Lisa, que lá no Museu do Louvre, na França, e que não tem relação nenhuma com a cidade propriamente dita ali, né? Tá lá num espaço, se você quiser ver, você se desloca até o museu, se para na frente da obra, olha a Mona Lisa e aí você vai embora. Que é diferente, por exemplo, de alguns tipos de intervenção urbana em que você está passando por aquilo ali, aquilo está lá acontecendo e aquilo naquele momento modifica o seu olhar para alguma coisa. Por exemplo, o grafite é um exemplo muito claro disso, né? O grafite ele transforma muito uma paisagem de um prédio, de uma parede, de um muro, em que você passa, ele está sempre aquilo. Quando o grafite surge, que você olha, o seu olhar para aquilo é diferente. E a depender do que o grafite, do que está escrito, do que está desenhado,
você passa a pensar sobre aquilo também, né? Então é uma relação diferente com as obras de arte em espaços convencionais. Voltando para o texto. Podemos destacar alguns aspectos que singularizam essa forma de arte. Que forma de arte? A intervenção urbana. A relação entre obra e meio, espaço público. Aqui, a relação ela é muito mais ligada do que uma relação de uma pessoa que vai, por exemplo, no teatro assistir uma peça, né? Você pode estar ali voltando do trabalho, voltando da escola, e de repente tem uma peça de teatro acontecendo ali na rua, em que você pode parar, assistir por um momento, se você gostar, você continua, se não pode, você sai, do que você se prepara para ir ao teatro, você vai lá no horário certo, você entra, senta, espera o espetáculo começar, o espetáculo começa, você assiste, vai embora para sua casa. Então é diferente, né? Aqui a relação entre a obra e o meio, o espaço, o público é completamente diferente, tá? E a intervenção urbana, ela leva em conta tanto o espaço quanto o público, né? Então ela é uma obra pensada para isso. Continuando no texto. A ação imediata sobre determinado tempo e lugar. Algumas intervenções urbanas, elas têm um efeito muito rápido naquilo que elas querem propor, o que elas querem dizer. Por exemplo, aquele exemplo que a gente viu em São Paulo, de um artista que levantou vagões de trens que geralmente ficavam próximos a uma linha férrea ali na cidade de São Paulo. Então, a partir do momento em que ele levanta os vagões e coloca eles em pé, assim, do que eles geralmente ficam, aquilo imediatamente tem uma ação sobre aquele lugar, né? Existe uma intervenção visual, onde você só via vagões de trens deitados na horizontal, de repente você vê eles inclinados, né? Então tem uma mudança visual imediata, né, sobre aquele lugar e sobre o tempo em que a obra está acontecendo. Continuando no texto. O intuito de provocar reações e transformações no comportamento, novas concepções e percepções dos indivíduos. A intervenção urbana, geralmente, ela tem muito esse caráter de propor mudanças e de se propor mudanças que repensem os espaços públicos da cidade, né? Ela, por ser uma obra que acontece na cidade, ela não deixa de pensar sobre ela. Geralmente, a maioria das intervenções urbanas que se propõem, elas funcionam como uma forma de expressão para que as pessoas conjuntamente possam repensar sobre modos de viver na cidade e de conviver nos espaços públicos dela, né? Porque às vezes os espaços, por mais que eles sejam públicos ou ditos públicos, eles não podem ser compartilhados por todos. Então algumas intervenções urbanas têm esse sentido também de democratizar alguns espaços ou de se repensar sobre determinadas coisas. Voltando para o texto. A intervenção urbana pode ser vista também como um componente de subversão. Subversão é aquilo que subverte, né, uma ordem. Ou questionamento das normas sociais, que era o que a gente estava falando agora. Trabalhando muitas vezes o engajamento em proposições políticas ou problemas sociais, promovendo a interrupção do curso normal das coisas através da surpresa, do humor, da ironia, da crítica ou do estranhamento. Um caso desse exemplo de intervenções urbanas é o que a gente vai ver aqui abaixo agora, do Peter Gibson, né? Aí no texto 2, e que tem uma imagem ao lado, a gente tem uma faixa de pedestre pintada na rua, só que o artista alterou a forma da faixa de pedestre, em que ele faz como se fosse uma sola de sapato, né? Então, lendo aí agora no texto 2. Esse é um dos exemplos de intervenção urbana que trazem um debate político à tona. O artista Peter Gibson, conhecido como Hodsworth, cria desenhos nas ruas para questionar a cultura de automóveis e a falta de investimentos em ciclovias no Canadá. Em 2004, ele chegou a ser detido porque consideraram sua intervenção urbana um atentado contra os espaços públicos de Montreal, que é uma cidade no Canadá. E aí está dizendo para vocês, ao lado, uma das pinturas realizadas por ele na rua, em que ele desenha a faixa de pedestre em formato de um solo de sapato. Aqui, então, a gente tem um artista que se preocupa em questionar, por meio da intervenção urbana, o modo como é usado, por exemplo, os espaços das ruas na cidade. Se a gente parar para pensar, aqui em Goiânia teve até algumas mudanças em relação à prefeitura nos últimos tempos, de construção de ciclovias, de realização de eventos
nas ruas somente para pedestres, né? Mas a rua ela é um espaço somente de carros, né? Se a gente for parar para pensar, em que o pedestre e o ciclista quase nunca têm vez, né? Então as preocupações desse artista estão nesse sentido. Indo então agora para as atividades, para as questões que eu deixei para vocês relacionadas a esses textos e aos nossos estudos. Questão 1. Qual a definição do texto para intervenção urbana? Então você vai lá no texto 1, que é onde está mais isso, o que o texto está dizendo que é uma intervenção urbana, tá? É só isso que está te perguntando aí. A número 2. Ainda de acordo com o texto, como podemos definir a finalidade da intervenção urbana? Qual o objetivo, qual a finalidade da intervenção urbana? O texto também coloca lá qual a finalidade principal, né? Aí você vai dizer para a gente qual é. Questão 3. Quais aspectos tornam a intervenção urbana um tipo particular de arte? Também está no texto essa resposta, tá bem? Por que a intervenção urbana é um tipo único de arte, talvez não possa ser comparado a outros, né? O que faz dela tão particular, tão peculiar, especial? Questão 4. A partir dos nossos estudos, cite pelo menos 3 exemplos de intervenção urbana que você conhece. Aqui eu quero que você pense para além dos nossos exemplos, né? Não estou dizendo assim, qual exemplo você conhece? O Teatro da Vertigem. Não. Eu quero que você diga exemplos de intervenções urbanas que a gente tem na cidade, tá? Independente dos que a gente tem estudado. Questão 5. Por que podemos dizer que a intervenção urbana tem ação imediata sobre determinado tempo e lugar em que é realizada? Também está no texto, está um pouco no que eu falei aqui no vídeo, então quero que você tente combinar essas duas falas aí e montar a sua resposta. Tá? Por que a intervenção urbana tem ação imediata sobre determinado tempo e lugar em que é realizada? Questão 6. A respeito do trabalho de Peter Gibson, quais são as principais preocupações do artista? Está lá no texto 2 e que a gente discutiu aqui também. Questão 7. Tendo como base as suas respostas anteriores e o texto 1, por que o exemplo do trabalho de Peter Gibson mostrado pode ser considerado como intervenção urbana? Tá? Por que pintar uma faixa de pedestre em formato de sola de sapato pode ser considerado como intervenção urbana? E aí eu quero que vocês comparem isso com o que está dizendo no texto 1 sobre o que é intervenção urbana. Questão 8. A partir da imagem do trabalho de Peter Gibson, essa da faixa de pedestre, o que você acredita estar sendo discutido por meio desta intervenção? Então, a partir do que a gente falou, a partir do que você está vendo principalmente, para você, o que esse artista quer discutir quando ele faz esse tipo de pintura? Questão 9. De acordo com o texto 1 e o texto 2, a intervenção urbana pode ser considerada como um tipo convencional de arte que é aceita pela maioria das pessoas e pelos governantes, né? Quero que você diga, ela é uma arte que é aceita por todo mundo? É uma arte que pode ser feita por todo mundo? Quero que vocês pensem aí, principalmente a partir do que está dizendo nos 2 textos, tá? Questão 10. Para você, de quem é o espaço público? Se o espaço é de todos, todos podem fazer o que querem nele, explique como a intervenção urbana pode ajudar na compreensão do uso dos espaços públicos de uma cidade. Aqui, então, eu estou te convidando a fazer uma reflexão sobre de quem que é o espaço público de uma cidade. Aqui não está em nenhum dos textos a resposta, né? Mas eu quero que você pense aí. Um espaço público da cidade, por exemplo, uma praça, é um espaço público? Se é público, tudo pode ser feito lá ou não? E de que forma uma intervenção urbana, seja ela de qual natureza for, pode ajudar alguém a compreender o uso do espaço público, né? E aí, por último, eu deixei para vocês uma sugestão de um vídeo que é Intervenções Artísticas Urbanas, o Espaço Público e o Público no Espaço, que pode ajudar bastante vocês também nessas respostas, e a entender um pouco mais sobre as intervenções urbanas, principalmente no Brasil. Tá bem?